Olá, meus artistas consagrados! Neste vídeo eu pretendo alcançar para vocês uma espécie de resumo do livro A Educação da Memória Visual, de Horace Lecoq de Boisbardin, que foi um artista e um professor fortemente comprometido com o ensino das belas artes. Então, para começo de conversa, vale a pena conhecer quem que foi esse autor, né? O Boisbardin foi um artista e um professor francês que viveu no início do século XIX. Então, ele foi aceito na academia, né, na Escola de Belas Artes de Paris, mas em nenhum determinado momento da sua carreira, né, e da sua formação, ele larga isso para se tornar um professor de arte. Então, ele queria ensinar belas artes. E o mais bonito disso, a meu ver, é entender mesmo que arte e vida se misturam. E o mais bonito, assim, a meu ver, é que a arte e vida se misturam e que tanto pelo conteúdo que tem aqui nesse livro, né, quanto pela nota biográfica do autor, a gente pode entender que o Boisbardin viveu de fato aquilo que ele acreditava. Ele não foi um artista desconectado da realidade, mas ele viveu realmente a sua vocação para as belas artes. A partir do livro, então, eu quero destacar o fato de que o Boisbardin, ele foi mesmo um professor nato, vocacionado. Ele realizou, ele produziu um método e organizou ele para o ensino das artes visuais. Então, além de ele ter sido pedagógico lá no seu tempo, no meu ponto de vista, ele deixa também um legado para a gente hoje, principalmente para os professores de arte. E eu arrisco, assim, a resumir a vocação do Boisbardin de professor em 3 elementos, né? Um instinto, um tato e uma metodologia de ensino. Um método para ensinar é a base para a vocação de um professor. E isso o Boisbardin tinha. Ele tinha um feeling apurado para a realidade. Então, outra coisa interessante no percurso do autor é entender que ele foi um mestre, ele foi professor de artistas muito famosos, muito renomados na França, inclusive o artista plástico, o Auguste Rodin. E aí, nessa edição aqui da Quirion, né, do livro, existe uma carta do Auguste Rodin que foi utilizada como prefácio do livro. Aí eu vou ler um trecho aqui para vocês dessa cartinha do Rodin sobre o autor do livro, né, que foi seu professor, o Horace Lecoq de Boisbardin. Um trecho do Auguste Rodin. Gostaria que todo jovem artista pudesse aproveitar os seus ensinamentos e o aconselho com veemência a divulgar suas ideias, reeditando suas brochuras sobre a educação da memória visual e o ensino das belas artes. Então é a aprovação de um artista plástico, né? A aprovação do Rodin, que foi o antigo aluno do autor do livro. Mas vamos, portanto, para a questão da educação da memória visual, que é o tema central deste livro. Então, no início, o autor ele já começa apontando que a memória ela é o tesouro do qual a imaginação se serve para existir, para viver. E que é graças à memória que a gente pode fixar movimentos, fisionomias, princípios de cor e de forma. E que é por isso, principalmente por isso, que a gente tem que preservar a nossa memória. Mas o autor também nos chama a atenção de que existe uma lacuna no ensino, na educação básica para o ensino de arte. E quando eu li isso no livro, eu lembrei assim, imediatamente daquele livro do John Taylor Gatto, né, O Emburrecimento Programado. Tem uma semelhança aqui, né? Nas coisas que o Gatto fala e nessa preocupação desse vazio que existe na educação básica, mencionados aqui pelo Boisbardin. Mas voltando aqui, então, especificamente para o livro, é a partir dessa consciência, né, de que falta alguma coisa para o ensino de arte, foi pensando os conteúdos de arte que o autor ele vai propor, então, a criação de um método para a educação da memória visual, entendendo que a memória é o fundamento, né, para a gente conseguir aprender fisionomias, formas, cor e organizar assim por diante a nossa compreensão visual das coisas. Então o autor ele chega a mencionar, né, que para ensinar é importante reconhecer o temperamento do aluno, né, mas aqui no sentido um pouco mais profundo do que a gente está acostumado a ouvir de temperamento, no sentido mais completo, para adaptar então o método de ensino, ajustar o ritmo desse método de acordo com a performance do aluno. E, gente, para afirmar isso, a pessoa precisa ter um feeling muito apurado. E aí que eu quero dizer o quanto que o Boisbardin tinha uma boa percepção da realidade. Ele estava atento à realidade do aluno, de cada aluno individualmente, para que eles pudessem, de fato, aprender sobre arte.
Então, pelo livro aqui, a gente consegue ver, pelas formas como ele testava o método, que ele foi muito cuidadoso com o direcionamento que ele escolhia dar para os alunos, que ele nunca deixava, assim, que nenhum aluno visse aquilo que ele mesmo estava criando, estava desenhando, estava produzindo ali nos contratempos da aula, porque ele sabia da influência que o mestre poderia exercer sobre os seus alunos, né? Ele queria deixar, assim, que os seus alunos descobrissem por si mesmo o próprio estilo, e a própria percepção para desenhar e que não o copiassem. Pelo livro, a gente também pode perceber que o Bob Hadran ele se desdobrou para fazer com que os alunos realmente trabalhassem como artistas, que eles tivessem de fato experiências de criação artística antes de voarem com as suas próprias asas. E aí então que a memória entra como base para outros trabalhos. Então a metodologia do Bob Hadran era sobre a memória visual. E ele levava essa compreensão da memória como base para qualquer outro trabalho de criação de arte. Os alunos que mais se destacavam pela originalidade, pela imaginação, eram exatamente aqueles que melhor desenhavam de memória. Ele percebeu isso. Mas então, como treinar a imaginação para a arte, a memória para a arte? Recordando-se das conversas, das coisas que a gente já viveu, essas lembranças, essas recordações, para o autor, são como se fosse um exercício, uma ginástica para a memória da gente. Para o autor do livro, então, a memória ela é uma observação preservada. O desenhista, por exemplo, ele leva o olhar de um modelo que já existe, de um desenho que já existe para o papel. E é assim que ele conserva as impressões dele para a vida toda. Só que a memória, ela retém aquilo que interessa. Aí a importância das correções de um professor, de um mestre, diante, de novo, do temperamento, e das aptidões, das afeições de cada aluno. Então o professor, ele vai direcionar a questão do método, do modelo e desse exercício de memória. Então, na arte, assim como na matemática, a gente entende que um progresso real, ele consiste em redescobrir por si mesmo os princípios que são ensinados naquelas matérias, naqueles exercícios. Isso que é, de fato, o aprendizado, Isso que é, de fato, aprender. Então, aqui o autor, ele também nos ajuda a entender que é possível aperfeiçoar-se em arte, praticando, fazendo escolhas, exercícios através de um esforço, um hábito, um esforço consciente. É isso que torna um artista apto para a inspiração. Essa inspiração não vem do nada, ela exige um treino. E a partir de agora, então, eu vou tentar falar um pouco dos subtemas que o Bob Hadran ele vai trazendo para a gente aqui nesse livro. E o primeiro aspecto, então, é a questão da memória especial das formas. Aqui o Lecoq de Bob Hadran, ele diz que tanto assim no ensino literário quanto no ensino científico, o professor, ele tende a cultivar a memória por meio de lições de decorar, para as pessoas decorarem. Assim como ensina a criança a decorar poemas, vai decorando por frases, por palavras, por versos. Então, como que um professor de literatura ensina alguma coisa da área de humanas, ou pelo menos no tempo do Bob Hadran, ele sugeria. Primeiro, o estudante, a pessoa que está aprendendo, ela vai decorar uma linha, um pequeno trecho, e depois isso vai aumentando gradativamente com lições mais complicadas. Então, qual que é a tendência, do ensino na educação básica? Assim, vamos pensar assim, tanto na área de humanos quanto na área de exatas. Primeiro, o aluno ele decora uma pequena linha, um pequeno trecho de um exercício ou de uma sequência. E isso vai mudando para lições mais complicadas, Isso para qualquer área do ensino, gente, não só para as artes, Só que essa é a forma gradativa e real que uma pessoa desenvolve a própria memória. Ou seja, primeiro, a pessoa que está querendo aprender a memorizar algo, a decorar algo, ela exercita a memorização assim com coisas simples. E depois o grau de dificuldade vai aumentando progressivamente. E é a partir, então, dessa noção que o Bob Hadran, ele realiza um teste. Ele vai, então, desenvolver, tentar comprovar o seu método de ensino das artes visuais. E como que ele vai fazer isso? O que ele decide fazer? Veja bem, ele organiza 2 grupos de alunos, Um grupo de alunos entre 9 a 12 anos de idade, onde ele vai realizar uma série de exercícios, e outro com alunos de 12 a 15 anos de idade. Então, nesse segundo grupo, assim, dos alunos mais velhos, ele entregou o modelo de um desenho de um nariz, como um modelo de estudo para que os alunos convivessem, levassem para casa e observassem aquele modelo por alguns dias, de um nariz, tá?
Só que depois de passados os dias com os alunos podendo se familiarizar com este desenho de um nariz, ele recolheu este desenho de volta. E quando ele recolhe de volta esse modelo, então os alunos eles deveriam desenhar aquele nariz, mas utilizando apenas e unicamente a memória como referência. E o resultado, tanto para o mestre quanto os alunos, foi muito satisfatório, porque os alunos conseguiram se sair bem já de primeira. Eles redesenharam, né? Eles desenharam aquele nariz só de memória e a coisa deu certo. Aí o Bob Hadran ele foi substituindo os modelos para modelos um pouco mais complexos, né, cada vez mais difíceis. E dentro de um prazo assim de 3 meses, diz aqui no livro, né, esses alunos eles já estavam desenhando só de memória cabeças inteiras, né, da figura humana, com detalhes e até com penteados, né, de cabelo, incluindo jogo de luz, de sombra, tudo por meio do desenho. Então, o Bob Hadran, portanto, ele escalonou dificuldades de modelos que ele entregou para os seus alunos, né? Ele descreve aqui no livro que, por exemplo, o olhar de uma figura humana ele é muito mais difícil para um aluno treinado que um olhar de um animal, porque os animais têm um olhar tudo igual, né? Tudo parecido, e que a personalidade, né, da figura humana tem um grau de maior dificuldade. E os seus alunos desse grupo, desse teste, conseguiram apresentar um resultado muito satisfatório do desenho, tendo treinado a memória. Mas assim, pensando nesse escrito aqui do Bob Hadran, né, explicando o que ele realizou com os alunos, a gente também encontra sistematizado, né, aqui como fonte desses estudos, desses testes que ele fez, o feedback dos próprios alunos. E esses alunos eles afirmaram que o resultado do desenho ele foi melhorando com base no treino. E até um aluno chega a dizer aqui, é muito doce, né, entender isso, que parecia, o aluno relata na experiência assim que ele afirma, né, eu passei como se eu estivesse enxergando melhor o desenho com os olhos fechados. Ou seja, esse valeu o exercício do treino da memória, né, para conseguir desenhar somente pela memória. Então eles conviviam com aquele modelo de desenho por alguns dias, observando os detalhes daquilo como um treino para decorar o desenho, da mesma forma como nós decoramos um poema ou outro tipo de texto, aqueles alunos passaram a decorar o desenho de um nariz, né, de um rosto humano. E só assim para completar essa questão do aluno falar que sentia que estava enxergando melhor quando estava com os olhos fechados, apenas recorrendo à lembrança da memória para aquele desenho. Eu consigo lembrar diretamente do começo do livro de novo, quando o Bob Hadran ele fala que a memória precisa ser cultivada, que a memória é um treino para a nossa imaginação, para a nossa criatividade, né? Que a memória precisa ser cultivada, precisa ser treinada. Para o autor, os artistas, assim, naturalmente eles manifestam uma profunda compaixão por pessoas que mesmo assim dotadas de um grande saber, elas não conseguem distinguir o lado claro e o lado escuro de um objeto exposto à luz. É uma pessoa que não tem um treino de uma percepção estética. Isso é uma coisa bem simples. Então, essas pessoas que não têm uma percepção estética treinada, cultivada, elas acabam perdendo detalhes muito interessantes só porque elas não sabem de fato apreciar as coisas. Elas não conseguem identificar efeitos de contraste, né, efeito de luz, de sombra, que nas palavras do Bob Hadran provocam numa obra, numa coisa simples, uma harmonia admirável. E qual que é assim, a solução do Bob Hadran para isso? Ele então era um artista plástico e um professor de belas artes preocupado com que as pessoas aprendessem de fato sobre arte, né? Ele queria ensinar de fato a arte. Então, como corrigir essa situação das pessoas que não conseguem ter essa percepção sensível? O Bob Hadran, ele fala que é a arte que ensina a ver, a distinguir, a lembrar, a ter consciência assim, de todas essas maravilhas, essas admiráveis maravilhas, como ele diz. E que é o conhecimento da arte que suscita nas pessoas uma profunda admiração, inclusive pelo provedor de todas as criaturas. Então, para o autor, a arte, gente, ela é verdadeiramente religiosa, porque ela nos religa com o Criador. E em vários momentos do livro ele menciona o Criador, na natureza como um modelo também para que os alunos possam desenhar, mas isso a gente vai ver daqui a pouco. Para o Horace Lecoq de Bois Hadran, a relação entre a memória e a imaginação... Olha, gente, vocês têm que ver que eu tô aqui, não errei nenhuma vez o nome dele, né? Então isso aqui vale pra caramba. Então, pro Horace Lecoq de Bois Hadran, a relação entre a memória e a imaginação, ela é tão direta, é tão imediata, que nós podemos acreditar que a imaginação ela só age com aquilo que é fornecido pela memória.
ou seja, a imaginação é abastecida pela memória. E uma imaginação é fecunda quando a memória é cultivada, ou seja, para o Babadran, né, a memória visual ela fortalece o nosso imaginário e favorece a capacidade de composição artística de uma pessoa. Aí então o autor ele dá uma sugestão aqui no livro, né? Ele diz assim: imagina que você é um artista de êxito, né? E que você tenha tido desde cedo a sua memória treinada, que a sua memória estaria povoada de memórias seletas, né? Boas. E é porque você se tornou um bom observador é que você adquiriu, então, treinando a sua memória, esta habilidade de reter cores, efeitos, né, aspectos assim do rosto das pessoas, de objetos, de locais, né, de ambientes. Imagine assim que você tem um monte de referências, muitas obras de arte, você viu muita arte, você viajou para muitos lugares, você experimentou diferentes refeições, você conheceu diferentes pessoas e em vez disso tudo ser somente algumas lembranças confusas na sua cabeça, elas servem de um modelo, né, seguindo simplesmente um comando da sua memória. Então, isso não é uma bagunça, uma lembrança confusa, mas essas coisas são na sua cabeça uma memória organizada. E por um simples estalar, né, de dedos, você consegue lembrar dessas experiências, associá-las e colocá-las num processo criativo, né, num processo de criação de alguma arte visual. Essa é a ideia do autor. Você conseguiu organizar suas lembranças, né, você conseguiu treinar sua memória para que ela sistematizasse essas referências. Essas coisas não são lembranças amontoadas, mas elas são memórias organizadas dentro da sua cabeça. Gente, isso é genial, né? Isso é fabuloso, essa capacidade assim da memória cultivada é uma coisa genial, é sublime, né? Então, para o autor aqui é como se o artista sendo guiado por uma recordação organizada do que ele viveu, né? Ele não se perdesse, ainda ele pudesse se lançar assim decidido na construção da sua obra, né? Rumo à criação da sua obra. E aí, o autor ele vai passar para a questão da compreensão de outro elemento, que é a questão da memória, da forma e da cor. Aqui a gente tem no livro um título que se chama A Memória Especial da Cor. E o autor ele já começa essa parte explicando que a educação da memória visual ela vai incluir a memória das formas e a memória das cores. Então, o aluno que desenha, ele vai começar a aprender a desenhar por linhas retas e depois por linhas curvas. E é depois que ele vai passando assim para fragmentos isolados, fragmentos de desenhos, né, e por graus de dificuldade nesses fragmentos. Ele pergunta assim, então esse é o aluno do desenho. E o aluno que vai aprender a pintar? Como é que esse aluno começa? Então, o Babadran ele vai fazer a experiência da memória da cor, para variar, com um novo grupo de alunos, para exercitar a memorização das cores pintadas a óleo e sempre por partes, assim como o desenho do nariz lá, aqui ele vai usar também sempre fragmentos. Só que agora esses fragmentos, essas partes são de natureza, são quadros de natureza morta, não são mais fisionomias humanas como no caso do desenho, aqui é a pintura. Então o Babadran ele usa a mesma metodologia de apresentando para os alunos fragmentos de naturezas mortas, né, de quadro de natureza morta, e ele fala que o resultado disso foi um realismo muito grande nas pinturas, ou seja, deu certo mais uma vez. Então, encontrando assim esse resultado realista nas pinturas, ele fala que os alunos eles conseguiram mesmo pintar de memória. E, gente, não só pintar com as cores, mas incluindo detalhes de perspectiva de luz e sombra, né, como a presença da luz do sol ou da lua. E lembrando que os alunos também, além de receber pequenos fragmentos de quadros de natureza morta, os alunos também foram convidados nesse momento a observar paisagens naturais. Isso ajudou, segundo o Babadran, a eles desenvolverem esses recursos de luz e sombra com base na perspectiva do sol ou da luz do luar, né, se foi esse o caso. Então, além da memória da cor, né, ajudar os artistas, o autor ele fala aqui também de exemplos que a memória pode ser útil fora das artes, como na indústria, estou falando que o autor ele cita aqui, né, a indústria de tecidos, de tapetes e de outros objetos que vão apelar assim, para uma necessidade de harmonização para a sua criação, né.
E segundo o autor, em tudo isso, em todas essas coisas, a memória da cor ela pode ajudar no processo de desenvolvimento, não só para as artes. E que especificamente para a pintura, a memória da cor é mais que uma ajuda, assim, só. Ela é uma condição base para a sua existência, né? Porque é a memória da cor que vai ser a essência da pintura. Porque ela pode extrair tanto um exemplo dos grandes mestres, das grandes obras de arte, quanto os exemplos que a própria natureza dá, revelando mais uma vez o seu Criador Supremo. Aí aqui, né, eu peço licença para fazer um parênteses. A gente vê que o Barbadran ele foi muito mais corajoso do que o Scourton. Quem leu o livro do Scourton, né, o Beauty, o Beleza, ele vê assim que o Scourton ele dá na trave várias vezes para mencionar o Criador, mas ele não fala. O Scourton ele se segura para falar de Deus. E aqui no livro o Barbadran sempre faz referência ao Criador da natureza, ao Criador de todas as coisas, e que estudar a natureza, estudar a beleza que provém da natureza é também, além de ser uma educação da memória visual, uma referência ao Supremo Criador. Outro aspecto interessante aqui no livro é que o autor ele segue aprovando, obviamente, as lições dos grandes mestres da arte, das grandes obras de arte, e com isso ele aprova também tudo que os alunos possam vir a aprender observando as grandes obras de arte como modelos. Não só isso, o Barbadran ele aposta assim, grandiosamente também nos modelos em movimento da natureza, nas formas e nas cores que estão próximas dos alunos no ambiente. Porque, segundo ele, tanto as grandes obras de arte, quanto a natureza, quanto as cores que estão no ambiente, isso tudo potencializa o que o aluno pode realizar por uma observação dirigida. É essa observação dirigida que vai treinar a memória. E então, a partir dessa consideração dos elementos do ambiente, do aluno treinar o desenho, a memória no lugar onde ele está, dessas cores e formas da natureza, que o Barbadran vai inaugurar, então, uma metodologia de ensino ali chamada Estudos da Natureza. E então, reconhecendo que é importante que os alunos tenham essa observação dirigida no ambiente onde eles estão, com as coisas que estão próximas a eles, também com as grandes obras de arte, mas com as coisas com as quais eles convivem, os ambientes onde eles estão inseridos e principalmente a natureza, esse jogo de cor, de luz, que o Barbadran ele vai criar um programa de estudos chamado Estudos da Natureza. E como é que isso funciona? Ele, danado, né, aproveitava um próprio programa pedagógico que a escola já tinha, né, que era o de realizar passeios semanais, então em parques, em lugares específicos. Então ele usa desse evento do calendário pedagógico da escola, onde ele lecionava, para realizar os estudos da natureza dentro da sua metodologia de ensino para a educação da memória visual. E foram, gente, assim, nesses passeios que tanto o Barbadran quanto seus alunos, eles acabaram encontrando, né, os modelos e os acessórios que iriam precisar para os estudos visuais que eles tinham que fazer, né, para os desenhos, para as pinturas, isso a partir das modelagens, né, do recurso de observar os modelos da própria natureza. Outro objeto de estudo, né, escolhido pelo Barbadran e para os seus alunos era um modelo simulando assim, movimentos de atletas. Isso para ajudar os alunos a observar os músculos do corpo, a estrutura, os ossos, né, e a própria intensidade de movimentos. Para esse autor e professor, né, essa natureza viva que iria corrigir os erros de estudos feitos na anatomia morta, né? Então ele achava que essa simulação de movimentos corrigia os erros que eram feitos a partir da observação da anatomia em cadáveres, que tinham uma anatomia murcha, né? Já não ofereciam possibilidades pedagógicas de observar realmente a estrutura óssea do corpo, os músculos, né, em movimento. Outro exercício de observação do Barbadran foi o de expor aos alunos tipos diferentes de tecidos, assim, para que eles pudessem se familiarizar com texturas diferentes. Ele escolhia assim, coisas e moldes antigos para fazer parte desse estudo e alcançar isso para os alunos.
Então, ao mesmo tempo em que o Bobadran incentivava um processo criativo para os desenhos, né, dos alunos, ele também permanecia um programa de ensino mais ligado a uma tradição dos símbolos do passado. Então, os alunos eles estavam criando algo novo por meio dos desenhos, mas utilizando referências tradicionais, né, referências mais antigas. Essas coisas, esses objetos, esses modelos mais antigos, além de estimular a percepção de novas texturas, também familiarizavam os próprios alunos com a tradição da história da arte e com as obras dos grandes mestres. E o Bobadran, ele vai contar pra gente aqui no livro que os alunos, de novo, davam feedback desses exercícios, né? E os alunos sempre lhes diziam que se sentiam fortemente tocados pela relação entre a beleza das paisagens naturais e a beleza nas grandes obras dos grandes mestres, né, que são esses modelos, esses objetos mais antigos da criação artística. Então, os próprios alunos reconheciam uma relação muito forte, muito clara, muito nítida entre a beleza das paisagens naturais e desses elementos das obras de artes mais antigas. Eles reconheciam uma ligação, uma semelhança. É como se os alunos, então, eles já estivessem bebendo direto das mesmas fontes que inspiraram, né, os grandes mestres da arte. O autor ele vai nos chamar a atenção também que é preciso considerar que diante dos hábitos, dos costumes e naquele tempo, né, no início do século XIX, das comodidades burguesas, nós precisamos sempre renovar as inspirações para a arte nos alunos. Eu penso, meu Deus, né? E se ele está escrevendo isso aqui lá atrás, né? Imagina se ele estivesse vivo agora. O que é que ele não ia dizer das referências que os nossos alunos têm a todo tempo, com o celular, com tudo? Mas então ele dizia que é preciso alcançar para o aluno a referência de boa arte, referências superiores à vida do aluno, que sejam atraentes e práticas. Vejam que genial isso, né? O Bobadran ele fala, então, que são essas referências superiores que vão incentivar no aluno a criação pictórica em si, a administração das cores, né, no treino das artes visuais. E que essas referências superiores a gente encontra tanto nas grandes obras de arte da história, quanto nas paisagens da natureza. Mas mais do que estar cercado por grandes obras de arte ou por belas paisagens naturais, não é só isso. Então, o Bobadran deixou bem claro assim, uma preocupação que estar cercado de beleza sem saber fazer o que com ela não basta, não adianta, que é preciso ter um método para que se exercite a nossa memória visual em meio à beleza. E aí o Bobadran, ele encerra o livro muito focado no ensino das belas artes, ele insiste na questão da metodologia de ensino, assim como um bom professor. Ele sabe que não seria possível uma mudança rápida também no currículo da educação básica lá na França nesse tempo, pensando as aulas de arte, nem na escola de belas artes em si. Ele tinha essa consciência de que não ia ser rápido para inserir uma nova metodologia para as aulas de arte na França, né? Como eu disse, nem na educação básica, nem no ensino superior, na escola de belas artes. Ele tinha consciência disso. Mas ele fala, como eu disse lá no início, como um professor vocacionado mesmo para isso, que embora ele tenha essa consciência que não seria rápido e fácil mudar a metodologia de ensino e inserir esses testes que ele fez, né, nos currículos da educação, do ensino de arte na França, que era, sim, preciso olhar com muito carinho para a questão da metodologia do ensino de arte, mesmo que não inserissem o método dele, que essas escolas levassem mais a sério o ensino de arte. Por quê? Se não tinha como inserir o método certo para os alunos aprenderem arte, então não era para estragá-los com métodos errados. O Bobadran ele fala que é prioridade cuidar da integridade criativa dos alunos, que não tem como matar essa capacidade dos alunos, não se pode matar essa capacidade criativa dos alunos com metodologias que vão distorcer, atrapalhar o aprendizado das belas artes. Então, não tinha como inserir assim, brevemente a metodologia correta, pelo menos, então, repetindo, que não se estragassem os alunos com porcarias. Eu acho que se o Bobadran vivesse hoje, ele provavelmente teria um infarto, né, olhando as aulas de arte da educação básica e do ensino superior, né, porque ideologia total. Mas tem outra coisa aqui que eu faço questão de mencionar, que são os testes que o Lecoq de Bobadran realizou para desenvolver essa metodologia de ensino das artes visuais. Ele não fez isso de qualquer jeito, então todos os testes que ele fez foram submetidos a comissões, a avaliações,
ou da Escola de Belas Artes de Paris, né, ou de outras instituições competentes. Então, no próprio livro, dá para ver o depoimento dessas comissões avaliativas, né? Professores, estudiosos, artistas, eles atestaram que viam o processo acontecer. Eles viam os modelos dos desenhos das paisagens sendo entregue para os alunos e depois retirado, e os alunos desenhando, pintando aquilo tudo só de memória. E até no livro, assim, para quem duvide, tem relatos dessas avaliações, relatos de outros professores, de outras pessoas dessas comissões avaliativas. São até professores, inclusive, que eram concorrentes do Boabadran nessa época. Eles afirmavam que nas suas turmas de alunos não tinham alunos que poderiam ser comparados aos alunos do Boabadran. E isso, gente, se deve assim, ao fato do treino, da metodologia que o Boabadran deu para os seus alunos, dessa metodologia que ele deu como professor de desenho, como professor de pintura, para que os alunos pudessem recorrer a uma memória, né, a educação da memória visual de fato. Então, outros professores, inclusive concorrentes dele do seu tempo, afirmaram a eficácia do seu método. Isso tudo está aqui no livro, né, tem os testemunhos, os escritos, as atas dessas comissões avaliativas estão aqui. Então, até aqui, né, quase no final, assim, o autor ele explicou a tese da sua metodologia para a educação da memória visual. Mas o livro continua, né? Essa edição da Quirion, ela reúne assim, uma série de cartas. Na verdade, são 5 cartas que o Boabadran escreveu para um antigo aluno dele, né? Esse antigo aluno dele também se tornou professor no interior da França e escreveu para o Boabadran pedindo que ele o ajudasse a preparar as aulas, que ele o ajudasse explicando a metodologia de ensino para a memória visual, né? Para as artes visuais, e que ele queria reproduzir isso também com os seus alunos, né? Então, aí ele descreve nessas 5 cartas passo a passo a metodologia, e está aqui junto no livro da Quirion. No final, eu vou deixar o link aqui para vocês acharem o livro, mas ele descreve, então, nessas 5 cartas o passo a passo para a metodologia. E não só para adultos, gente, ele coloca aqui também, inclusive, exercícios para desenho para ensinar crianças. E eu acho que vale a pena destacar aqui o 4º nível desse ensino, né? São 5 níveis dessa metodologia, mas o 4º ele contém 7 itens importantes, né? Itens, assim, ou passos, acho que dá pra gente chamar de passos também dessa metodologia. O primeiro é o estudo dos grandes clássicos e dos mestres da arte. O segundo é o estudo do modelo vivo, né? Da natureza viva ou da pessoa viva. O terceiro é a anatomia em pessoas vivas, não só em cadáveres. A perspectiva de desenho para a arquitetura, porque dá uma condição de consciência espacial. O 5º é a pintura. Os textos seriam exercícios de memória para forma e para cor, né? Aquilo de entregar o modelo, depois retirar o modelo e a pessoa só faz de memória. E o 7º, que é uma composição, ou seja, é o momento do aluno aplicar resumidamente esses outros elementos anteriores, né? Na criação de um desenho. Então, para o autor, é importante também que esses exercícios de memória não substituam os estudos normais para aprender arte, mas que as duas coisas devem acontecer se completando mutuamente no aprendizado das artes visuais. Então, não só o estudo da memória, mas algo complementar aos estudos tradicionais, habituais para aprender as artes visuais. Para encaminhar aqui o final disso aqui, tem uma outra nota importante, né, destacada pelo Boabadran, que é a questão assim, da individualidade, sabe? A individualidade, a gente pode falar também a originalidade de cada aluno, né, de cada artista. E eu vou ler esse trecho aqui para vocês, que ele fala sobre originalidade, individualidade de cada aluno e de cada artista. A arte é essencialmente individual. A individualidade faz o artista. A consequência disso é que todo o ensino, para ser verdadeiro e racional, deve ter a proposta de conservar, desenvolver e aperfeiçoar o sentimento individual do artista. Assim, né, o objetivo que deve ser perseguido por todo professor encarregado do ensino de belas artes, em qualquer nível, é o desenvolvimento das aptidões artísticas e naturais de cada aluno. E para fechar mesmo, prometo agora que é de verdade, tem mais um trechinho aqui,
que fala assim desse carinho especial do Bobadran pelo ensino das belas artes, gente. Olha, isso é genial. E o segundo fala assim sobre os frutos que uma boa educação artística ela pode trazer. Que reconheçam primeiro que, entre as numerosas questões a serem resolvidas, uma das mais urgentes e vitais para a arte é aquela questão do seu ensino. Somente a educação, ao desenvolver nos jovens convicções pessoais e profundas, poderá desenvolver neles o desejo ardente e a necessidade imperiosa de expressá-las, acrescento eu, expressá-las por meio da arte. E assim, dissolvendo os sentimentos vulgares e interesseiros na paixão superior e generosa da arte, dissolvendo as más inclinações, pensando somente na arte. Devemos ter em mente, portanto, então, que a educação da memória ela deve ser ao mesmo tempo a educação do nosso gosto. É a educação do gosto, a educação do sensível, que pode nos ajudar a compreender e aplicar na nossa vida a mesma grandeza dos clássicos, E nas palavras do autor, ainda, essa educação do gosto sobre os clássicos. O clássico, ele reúne a beleza, a simplicidade, a nobreza e a verdade. Essas grandes qualidades da arte são aquelas que se deve desejar possuir, porque são causas fecundas. Essa foi então uma breve reflexão sobre o livro A Educação da Memória Visual de Horace Lecoq de Boisbadran. E eu espero que isso aqui ajude vocês a sistematizar, a viver um pouco melhor a educação da memória visual de cada um de vocês e também a questão do gosto, em que tudo isso se incline para uma compreensão melhor da arte e da vida comum. Vou deixar o link para que vocês possam encontrar esse livro aqui, publicado pela Quirion. Ele está na minha livraria e o link vai estar na descrição aqui do vídeo. Beijão, pessoal, e até a próxima. Tomara que dessa vez eu acerte o nome.